Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do São Paulo, Sinisterra. Será que o colombiano estreia? Vamos falar sobre isso. As movimentações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia aqui na Samuca TV, uma sexta-feira importante, o Cruzeiro fechou a preparação para o duelo diante da equipe do São Paulo neste sábado, 9 horas da noite. Mineirão com um grande público e o Cruzeiro tendo aí o técnico Leonardo Jardim até Sinisterra à disposição, hein? A informação é que vai ficar no banco, vamos falar sobre isso na sequência aqui das quentes do dia. A venda de ingressos segue rolando, a expectativa é de um público na casa dos 40 mil torcedores e quem for ao Mineirão, galera, cantar o tempo inteiro para ajudar o Cruzeiro diante de um adversário que é muito chato na história do Cruzeiro. O São Paulo em pontos corridos. São Paulo chega com um time bem desfalcado também, mas é confronto diretaço ali na briga por G4, G6 para a vaga na Copa Libertadores de 2026. Então é importante o Cruzeiro seguir com esta grande campanha que faz na Série A, seguir com um grande momento depois da grande vitória diante do Atlético Mineiro na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois tem data FIFA, tempo para descansar, Caio Jorge e Fabrício Bruno vão para a seleção, vão voltar depois para o segundo jogo, em tempo para jogar diante do Atlético Mineiro. Então, um Cruzeiro aí se preparando para, antes desta data FIFA, ter um grande jogo diante da equipe do São Paulo. Hoje, a grande notícia do dia na Toca da Raposa 2, e aí fica aqui o cumprimento ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A gente tinha falado início de setembro, hein? Voltou um pouquinho antes. Erramos aí por 2, 3 dias, porque João Marcelo, zagueiro, foi totalmente liberado para os treinos com bola. Uma recuperação espetacular da cirurgia que ele fez no joelho, uma cirurgia muito importante no início de fevereiro, conduzida pelo Dr. Sérgio Campolina, que é referência aí no futebol brasileiro e chefe do departamento médico do Cruzeiro. Depois, aí o trabalho da fisioterapia, com todos os fisioterapeutas ali trabalhando muito. Jomar Ottoni, que foi uma contratação que o Cruzeiro fez para vir coordenar também toda esta área ali de performance do Cruzeiro, né? Então a turma trabalhou e trabalhou bem e hoje o João Marcelo foi totalmente liberado para os treinos com bola na Toca da Raposa 2. Vai ficar, claro, treinando com bola, com o grupo, até se sentir muito confiante e em breve voltar a ser relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Por falar em técnico Leonardo Jardim, em relacionado, Luiz Sinisterra. A informação que a gente tem é que ele fica no banco, hein? Relacionado pela primeira vez, podendo fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. Treinou os últimos dias com o grupo, está bem. Claro que a tendência é de que tenha alguns minutos até para pensar no jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, a partida de volta das quartas de final. Então o torcedor que for ao Mineirão terá essa novidade, muito provavelmente Luiz Sinisterra ficando como opção no banco. A tendência é de que todo mundo seja relacionado. Se for preservar um ou outro, o Leonardo Jardim vai definir neste sábado. A turma ainda fazendo tratamento importante para recuperação também, né? O jogo foi quarta-feira e aí ele trabalhando nesta recuperação de todo mundo, o Departamento de Saúde e Performance, para que todos tenham condição de jogar diante do São Paulo. Estando todo mundo bem, Leonardo Jardim vai escalar o que tem de melhor. Se algum ou outro acabar reclamando de um desgaste um pouco maior e correr algum risco de lesão, aí ele vai ter que preservar. Mas a ideia é um Cruzeiro muito forte para continuar neste embalo e até, como eu disse, né, essa questão do jogo com o São Paulo, um adversário muito chato na vida do Cruzeiro quando o assunto
brasileiro de pontos corridos. Eu sei que tá todo mundo esperando, porque ontem a gente comentou quanto a Kenny Arroyo, que o Cruzeiro chegou no valor pedido pelos turcos. Agora a gente sabe, né, por causa da diferença de fuso horário, acredito que vai ficar para esse sábado. Mas até ali segunda-feira ainda teria tempo hábil para fechar o negócio. O jogador quer muito, o Cruzeiro já conversou com ele por algumas oportunidades e depende agora de uma liberação por parte do Beşiktaş da Turquia. O Cruzeiro chegou aí, vamos dizer, em um limite, que é o valor maior, inclusive, do que o clube turco pagou para ter 50% dos direitos econômicos do jovem Kenny Arroyo. É o nome que o Cruzeiro trabalha neste momento, porque entende que seria, dentro daquilo que o Leonardo Jardim pensa, jogador diferente do que o Cruzeiro tem. Então foi assim com o Luiz Sinisterra e o Cruzeiro quer que seja assim com o Kenny Arroyo. Por isso, passou os últimos dias trabalhando nessa questão para que tudo se desenrole e o clube turco aceite as condições que o clube definiu, mas por se tratar de futebol da Turquia, é sempre aquela cautela ao quadrado, né? Porque uma hora é isso, outra hora muda, o jogador quer muito, já conversou com a diretoria por mais de uma vez, então acabou ficando fora de jogo, porque ele não treinou alguns dias lá na Turquia e aí vamos aguardar. Mas claro, né? Agora não vai ter nenhuma resposta, creio, pelo avançar da hora, então o final de semana aí passa a ser o relógio cada vez mais acelerado, porque a janela se encerra no dia 2 de setembro. Mas o Cruzeiro quer muito a contratação de Kenny Arroyo, tanto que já aceitou pagar além do que o clube turco teve de desembolsar para ter 50% dos direitos econômicos do jogador. Seguimos de plantão, porque qualquer novidade a gente vai informar. Olha só, duelo contra o São Paulo, o Cruzeiro buscando a 13ª vitória no Campeonato Brasileiro e mais do que isso, fazer bonito mais uma vez dentro de casa, né, Luquinhas? Exatamente, mais de 30 mil ingressos vendidos, mesmo com um horário ruim, né, sábado à noite, 9 horas, complica principalmente pro torcedor do interior que tem comparecido bastante no Cruzeiro, mas já é um grande público, né, mais de 30 mil pessoas, a previsão do Mineirão era de 42 mil torcedores, vamos ver se essa marca será batida, e o Cruzeiro que entra em campo encerrando essa sequência de jogos pré-data FIFA, né, Pansieri? Depois de clássico, depois de jogo contra o Internacional, e tem pela frente um adversário duro. Um adversário complicado, nunca jogar contra o São Paulo é fácil, tanto que o Cruzeiro sabe disso. Sim. Que o Leonardo Jardim, inclusive, está prevendo, né, Lucas, uma equipe com algumas mudanças. Não quer dizer que ele vai mexer o time inteiro, mas quem tiver cansado, né, quem tiver com algum problema de ordem física, não vai jogar. Exato. Né? E não é porque o jogador não tem qualidade, nada disso. É porque ele quer um time intenso. Para jogar contra o São Paulo, precisa dessa intensidade, para buscar a vitória. E aí um ou outro que estiver um pouco mais desgastado, lembrando, o jogo foi muito corrido contra o Atlético, é um campo sintético, muda também, né, a recuperação do atleta. E o São Paulo descansou durante a semana, não tem Copa do Brasil. Ele não teve Copa do Brasil, então tudo isso pesa. O Cruzeiro tem o ensinamento, que foi há pouco tempo, que é o jogo do Santos. Porque o Cruzeiro naquele momento enfrentou o Santos depois de uma batalha praticamente contra o CRB na quinta-feira, jogando fora de casa. Faz um ótimo primeiro tempo, mas morre no segundo tempo, que já era previsto. Então, como disse o Mister na entrevista coletiva, melhor ter, às vezes, um jogador reserva que entregue a intensidade 100% do que alguém que é titular, mas naquele momento está desgastado, não vai conseguir dar tudo de si, porque o Cruzeiro precisa ser intenso, não uns 90 minutos, mas do início ao fim, né? Ter uma regularidade nisso. O Leonardo Jardim falou uma coisa interessante, que muita gente fala, mas o Cruzeiro morre no segundo tempo. Ele até usou essa expressão, né? Cansa no segundo tempo. E, como você bem lembrou, o Cruzeiro naquele jogo do Santos, ele estava muito mal fisicamente no segundo tempo. Por quê? Já era previsto que aconteceria isso. E o que ele está prevendo, muita gente, mas ele tem uma semana aí pela frente de data FIFA. Gente, nós não estamos falando de semana de data FIFA, não. Nós estamos falando do jogo deste sábado, 9 da noite, depois de uma partida desgastante. Porque
eles ganham bem, não sei o quê. Nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando que há o cansaço psicológico, o cansaço físico, né? O cansaço, ele existe. Sim. Nós estamos falando de alto rendimento, né? Pelada. Exato. Então, tudo isso pesa para a fisiologia, preparação física e comissão técnica decidirem as peças que vão a campo. E lembrando dessa situação do segundo tempo, é interessante porque, de fato, foi apontado como ponto fraco do Cruzeiro nos últimos jogos, perdeu pontos assim contra o Mirassol, contra o Santos, contra o Ceará, mas nos últimos 2 jogos o Cruzeiro garantiu a vitória no segundo tempo. Exatamente. Contra a Internacional, gol do Caio Jorge, contra o Atlético, os gols do Fabrício Bruno e do Caio Jorge, então um bom sinal para o Cruzeiro. Vamos colocar um time base do Cruzeiro para essa partida? De Cássio, o William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. O William poderia ser um jogador a ser poupado, mas falta a reposição. Wagner está machucado. Se ele quisesse colocar o Romero improvisado... Acho que ele mexeria muito na estrutura, né? Vamos ver. Eu acho que... Por isso que nós vamos dar o time base. Se ele fizer alteração, aí é uma questão dele, até porque o treino foi realizado hoje à tarde, concentração na Toca da Raposa. Não tem muito tempo para fazer tanta mudança, é muito mais na conversa. Meio campo, Romero, Lucas Silva... aí eu acho que já pode até pintar uma substituição. Uma troca. Talvez o Eduardo no lugar do Lucas Silva. Vai descansar o capitão. Ou no lugar do Christian, o Matheus Henrique, que está pedindo passagem, está pedindo a primeira oportunidade como titular desde que voltou de lesão. Lembrando que nós estamos colocando essa possibilidade, não nossa opinião, gente. É o que pode cenário, acontecer. Né? Cenário. Né? E aí, na frente, Matheus Pereira, Wanderson e KJ. Talvez você não enxergue um espaço para o Gabigol começar esse jogo. Pode ser, né? Talvez na vaga do MP, se estiver cansado. Eu vejo mais possibilidades no lugar do Matheus do que do Caio Jorge. Eu também. Ô, Luquinhas, nós estamos pensando igual. Sim. Então, esse é o raio-x. Cruzeiro deve ter o Sinisterra como opção no banco de reservas, ganhando minutagem, quem sabe, durante a partida, né? Ganhando um tempinho de jogo, que é importante. Pra ter esse primeiro contato e tudo mais. E é um atleta que, nessa pausa do Cruzeiro, vai trabalhar. Não vai ter férias, não vai ter descanso, vai trabalhar para ter a forma física aí apurada, pensando no jogo contra o Atlético, o jogo da volta, dia 11 de setembro, às 19h30 no Mineirão. Aí o Sinisterra vai ser realidade. Ele não foi realidade para o jogo do Atlético na última quarta-feira por questões óbvias, né? Físicas. E o sintético, como a gente fala. Sintético, tudo isso pesa para que o Sinisterra, e o próprio Leonardo Jardim disse que ele não tinha condição física, então não tem por que você expor o jogador a uma lesão, alguma coisa mais séria, ou até mesmo não aguentar o ritmo da partida. Porque não adianta pôr o jogador só para fazer graça. Não, tem que ter seriedade no trabalho. Uma ótima notícia, essa notícia eu fiquei muito feliz, João Marcelo participando da atividade normalmente, teve 2 lesões em um joelho no início da temporada, né, Lucas? E eu acho que é um jogador que encorpa a defesa do Cruzeiro. Com certeza, é um reforço de peso. É como se você estivesse indo ao mercado e contratasse um zagueiro de elite. Cruzeiro que agora vai ter um elenco de defensores e zagueiros ali pesadíssimo, porque você tem o Fabrício Bruno, que hoje talvez o melhor zagueiro do Brasil, tem o Lucas Vidalba, que por mérito tá jogando demais, é titular absoluto, e o seu primeiro reserva vai ser o João Marcelo, que é um dos melhores zagueiros do Brasil. Então, realmente, é uma notícia espetacular para o Cruzeirense. É a mesma situação do Matheus Henrique, né, quando voltou. Reforço que não precisou ir ao mercado. E destacar mais uma vez a rapidez, de certa forma, do departamento médico do Cruzeiro em recuperar esse jogador. Exatamente. Porque quando ele se lesionou em fevereiro, muita gente já dava. Esse ano não joga mais. E tá voltando para pegar 4 meses de temporada ainda. Eu acho que é uma notícia espetacular essa de João Marcelo novamente. Pra gente fechar e arrematar, Arroio continua aquela luta. Sim. Cruzeiro já ofereceu, o Besiktas está lá naquela luta. Trocaram também. De técnico, então tudo... Porque quando troca de técnico, aí é aquela coisa, na Turquia, na Bélgica, na Holanda, no Brasil, todo mundo vai disputar a posição de forma igualitária, né? Isso acontece. Então, não sei, né? É uma incógnita, né? Eu queria que chegasse. Parece ser bom de bola, moleque. Né? Eu vi uns vídeos. Parece ser... O menino é rápido. Você sabe o que o moleque dizia lá em Raul Soares? Saboado. Isso aí, liso. É um jogador... que virou camisa 10 do time turco, tem aí essa questão dele querer também estar na seleção equatoriana, é um jovem talento, precisa ser lapidado ainda, trabalharia muito, né? Ele foi contratado lá com muita expectativa, né? Então eles não vão abrir mão dele fácil, né, Pancito? Não vão, não. E chegou no começo desse ano ainda, passagem curta pelo Besiktas.
Olha só, Cruzeiro tem duelo importante neste sábado Sim. contra o Atlético pelo Sub-20. Sub-20. Exatamente. E é uma oportunidade para a torcida acompanhar os meninos, né? Porque é jogo da segunda rodada da fase final do Campeonato Mineiro, já um afunilamento da competição. O Cruzeiro empatou na primeira rodada com o Bonfim. E sabe quem pode jogar esse jogo, Panceiro? Quem? O Fernando. Lembra, Ó. né? Fernando, que surgiu como grande promessa do Cruzeiro recentemente, anos atrás. Esteve no Maringá emprestado, não deu certo, voltou, participou dos últimos jogos do Sub-20 e é uma opção para jogar essa partida, bem como o Cão Batistella, né, que é o grande craque, e alguns outros nomes. Até alguns nomes que estão integrados Sim. ao time principal, né? Otávio, Hickman, Kaique Kenji. Vamos ver. O Kaique talvez eu ache um pouco mais difícil, né? Porque tem jogo do profissional e é um atleta que tá ganhando espaço. Já foi utilizado aquele dia contra o Inter. Eu falo, mas pela questão de ter a opção do Sinisterra. Sim, que não tinha. verdade. Então, às vezes, Bem como lembrado, você tem um garoto bem no Sub-20, e aí você tem um jogador que pode compor o banco. Vamos aguardar, né? Exato. Como é que vai ser tudo isso. É o Pacotão de Notícias